Muito bem, nós começamos hoje outro vídeo falando do terceiro capítulo desse livro aqui, A Dança das Energias. E aí, vocês podem parar e pensar, se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo, do que tem a ver, do que vocês estão falando. É um livro fantástico e, assim, não é uma coisa que... O termo, muitas vezes, ele é esvaziado. E energia parece que ficou um pouco sacal, né? Até eu me irrito falando energia, tudo energia. Pior é que é. Mas a questão é a profundidade que a gente dá, o direcionamento do assunto, do tema, para fazer sentido. E aí a gente está vendo as inter-relações, as relações que a gente estabelece com o outro, com as coisas, com as situações, com os fatos, a questão emocional, né? E tudo vai para o equilíbrio, tudo vai se traduzir nisso. Então vamos, se você não conhece, assiste aqui comigo, se gostar do assunto, volta lá no primeiro vídeo da playlist, que eu tenho certeza que é um turning point, uma virada na sua vida, uma virada de chave. Você começar a entender certas coisas, ou então você falar assim, puxa vida, eu entendia, faz sentido total, mas agora eu tô conseguindo ligar Lé com Cré. Lé com Cré é coisa antiga, né? Minha mãe falava Lé com Cré, eu já não sou tão nova, daí você pega minha mãe, se ela estiver assistindo, ela vai brigar comigo, você tá me chamando de antiga? Bom, mas vamos lá. Então, a gente parou no último vídeo falando o seguinte, as dificuldades, as pessoas, o comportamento reiterado que elas têm, né? E que acabam marcando um tipo de personalidade e que você sabe que elas estão em desequilíbrio. Então a gente falou sobre pessoas inseguras, aí você fala, mas você está pondo uma categoria. Não é isso, não. É que, olha só, a pessoa insegura é que ela... continua, não só, você pode ter uma insegurança, mas ela não só demonstra um episódio de insegurança, mas ela anda pela vida fazendo as coisas, se expondo às situações com muito medo do julgamento dos outros, como vai ser enfim, como que ela vai se sair fazendo tal coisa, né? E aí, dando continuidade, a gente estava falando, né, no vídeo sobre as pessoas complexadas. É horrível, né, falar isso, porque parece, é uma pecha, né, é um julgamento, né, essa pessoa é complexada, mas existem, sim, pessoas que estão dominadas por uma visão equiparada de todo mundo que a cerca, sempre se sentindo inferior para baixo, porque, como a gente disse no vídeo anterior, é uma questão do ego-referência. Então, a gente precisa olhar e ver se tem algum comportamento assim, né? Então, pessoas inseguras, complexadas, pessimistas, essa aí a gente não falou, começa daqui, desse quesito aqui, né? Quem é pessimista, que está o tempo todo só vendo o pior, tem gente que fala, eu sou realista. Agora, se a gente para e pensa qual é a verdadeira natureza da realidade, então, a realista talvez não exista, talvez exista aquele que está comprando a realidade que se apresenta para ele, ou um foco, um ângulo da realidade, ainda que pareça prevalente naquele momento, mas que pode ser alterado, que outras pessoas não estejam. Não significa ignorar fatos históricos, objetivos que estão acontecendo, se bem que mesmo isso tem linhas paralelas, né? Eu já disse para vocês em algum desses vídeos aqui que a questão do efeito Mandela, eu sou uma das pessoas, né, que não deu o nome, mas que vivenciou isso, então eu acredito. Bom, então o que é realidade? Então o realista é estranho. Mal-humoradas, pessoas mal-humoradas, que elas estão sempre inconformadas com o desfecho de diversas coisas, ou uma ou outra, enfim, porque elas estão sempre criando resistência e se queixando, ficando muito chateadas, ainda que elas não se queixem, de forma aberta, o comportamento denota, né, aquele desagrado que elas têm com um desfecho de uma situação contrária ao que elas desejavam. Então são mal-humoradas. Pessoas com dificuldades para viver em sociedade, né, onde tudo é um grande problema. É lógico que a gente tem problema, mas que faz um grande problema, um grande teatro, como se fossem as únicas a terem problemas, né? E ainda, daí ele coloca aqui, aquelas que gostam de falar de fatos alarmantes, como acidentes, mortes no trânsito ou assaltos. Então, vocês já pararam para reparar que a televisão, né? Eu já disse que eu não vejo televisão já faz muitos anos, e acho isso fantástico. Me informo em canais que eu acho mais interessante, em mídias que são independentes, para ter menos possível essa ordenação me conduzindo numa direção, né? Mas essa história da televisão, ela normalmente
sempre quer deixar as pessoas para baixo, porque elas ficam trazendo os crimes bárbaros, e aí elas falam diversas vezes sobre o mesmo crime ou sobre outros que tais. Então você só vê desgraça, você só vê perrengue. Aí você fala, mas isso não acontece? Acontece, mas por que não vem e traz coisas boas, né? Por que não dá a notícia de uma única vez e depois parte para outras coisas, dá uma misturada, dá uma mesclada? Mas não, o que a gente percebe é que existe um direcionamento para que a pessoa fique bem mal. Então, você ficar muito tempo vendo essas notícias, ditas notícias, né? Então você vai ficar ali, né? E aí tem muita gente que fica só assistindo isso, que depois gosta de falar, porque ficou impactado e coloca muita emoção. Então, o que acontece aqui? Isso vai gerar desequilíbrio, né? Então, a dificuldade de apenas viver de forma estável para essas pessoas já é grande, pois elas estão no limiar do equilíbrio. Então, imagina que se você for uma pessoa que está sempre falando dessas desgraças todas, é porque você está vivendo nisso. Aquilo que você mais fala é o que está no teu coração, que está nas tuas ideias, nos teus pensamentos. Então a gente acaba conhecendo. Tem aqueles que são falsos, que não falam o que estão pensando, mas você acaba tendo uma noção, uma percepção do que se passa na mente e coração pelo diálogo que a pessoa estabelece com você, e até pela convivência você vai ter melhor a noção do perfil que a pessoa tem. E nada é imutável, tudo é mutável, a gente já viu aqui, essas energias são dinâmicas, mas a questão é, você tem a lei do ritmo, até mais esperto, o livro do Napoleão Hill, né, mais esperto que o diabo, se não me engano esse é o nome, que ele fala e é muito interessante. Então, por causa da lei do ritmo, né, como que você faz um hábito de um comportamento, né? Então, um determinado tipo de pensamento que vai se repetindo, e aqui a gente fala de forma pensamento, mas é uma outra forma de visão, e a dele até parece bastante com o hermetismo. Então, aí que você, como que aquilo vai se densificando de tal maneira que depois parece quase impossível que você dê conta de mudar, de fazer essa alteração. Eu não falo, não vejo que seja impossível, não, porque aquela pessoa que ela quer, que ela consegue enxergar e ela verdadeiramente busca por uma mudança, porque aquilo está no teu inconsciente, como dizem alguns, no subconsciente, né? Então depende de quem está abordando o assunto. Os psicólogos, eles não falam subconsciente, ou pelo menos não falavam, né? Quando a gente pensa no inconsciente profundo de Freud, de Jung, então nessas linhas, pelo menos eles tratavam de uma outra maneira, bem com o inconsciente mesmo. Mas subconsciente, inconsciente, eu que sou hipnoterapeuta, sei que a gente pode limpar, que a gente pode ir lá, né? Essa memória que está obliterada, que está esquecida, que está escondida de você e parece que criou vida própria, então a gente vai lá para limpá-la. Mas lógico que você precisa querer, desejar, procurar o profissional para fazer isso. Tem outras terapias também, eu falo do que eu conheço. Mas dando continuidade aqui, então. Então, essas pessoas que estão no limiar do equilíbrio que ele fala, são eternos queixosos, porque a pessoa está tão descompensada, energeticamente considerando, que elas apresentam alguns sintomas, e aqui ele elenca, né, o livro elenca alguns sintomas. Então a pessoa pode ter cansaço, sonolência, insônia, agitação psicomotora, não conseguem se concentrar em nada por muito tempo, como ler um livro ou conversar com alguém. Então você vê que falta energia, você vê que todas essas características aqui que ele está dando, elas são associadas com uma baixa energética. Você tem situações, não tem, que você está vivendo e aí de repente você sente uma baixa, que você precisa dormir. Para mim, assim, 15 minutinhos que eu fecho os olhos, recupera. Então a energia parece uma noite de sono. E isso acaba sendo bastante importante para mim quando eu sinto essa baixa. Mas tem gente que tem essa baixa o tempo todo. Por quê? Porque está com um comportamento inadequado, não por maldade, mas por desconhecimento, por ignorância, e está perdendo muita energia, está degradando a qualidade e está ocasionando a perda pelo comportamento. Tem aqueles que já vêm com predisposição de vidas passadas pelo uso indevido do livre-arbítrio. Então, tanto pode ter acontecido, né? Tá acontecendo agora, porque a pessoa está tendo vários comportamentos ou abusando de substâncias que não são legais, como eu disse também no outro vídeo, de você estar bebendo ou usando outro tipo de droga. E como eu disse, eu não sou careta, gosto de tomar uma cervejinha, mas eu posso tomar uma long neck, 2 no máximo, e normalmente eu não faço isso, até pela sensibilidade que eu tenho, né?
que isso me faz mais mal, mas ela abre campos e faz com que a gente às vezes tenha um comportamento que a gente não gosta, porque a gente está inconsciente. E aí você tem, imagina que tanto correntes de pensamento, de ideias, pensamentos que podem ir ali, né, e você não reconhecer que é intrusa, quando também outras formas de vida que podem estar na carne ou fora da carne, né? Então, não é recomendável que você fique tão inconsciente. É bom que você dê uma relaxada com uma taça de vinho, se você quiser, mas eu não estou falando que faça isso não, porque a meditação, silenciar a mente são ferramentas que não demandam nada, senão a sua própria química que você controla, que você coloca para produzir e te fazer ter substâncias que vão te gerar uma tranquilidade e um aprofundamento, como depois você despertar. Então, o teu comportamento, você ter o maior controle possível, sem necessidade de nada externo, é o ideal, né? Mas não significa que eu não gosto de tomar uma taça de vinho, como eu disse, só mesmo dando ali o meu ponto de vista. Se for legal para você, você adota, se não for, você descarta. Mas eu acho que eu procuro a maestria e sei que muitas pessoas que estão seguindo o canal também fazem isso. E lógico que a gente é humano, muitas vezes faz as coisas um pouco diferente, mas o ideal é aquilo que a gente quer alcançar. Quanto mais controle eu tenho da minha mente, das minhas emoções, é maior o grau de liberdade também. Mas vamos lá então. Com relação às vidas passadas, né? Você pode ter tanto por esse comportamento, como eu estava dizendo para concluir a ideia, como imagina uma pessoa que ela pode ter tido um amor não correspondido e pode ser uma pessoa dominada pela paixão, que deixou tudo de lado, que não aceitou jamais um amor perdido e aí viveu desiludida e acabou não querendo viver por conta disso e deixou de se cuidar. É um exemplo, tá? Mas sabe aqueles filmes românticos que passam e que mostram uma tragédia em que houve uma separação e uma das pessoas nunca aceitou isso, começou a beber, ou então não se cuidou a contento, foi parar num asilo que antes eles colocavam, né? É tipo um hospício, asilo, coisa do gênero. E aí imagina que então essa pessoa talvez não tenha convivido com tantas pessoas assim e ela tenha criado para ela uma... como que eu vou explicar? Uma dificuldade, né, de estar se relacionando com outras pessoas porque ela se fechou muito. Então ela pode ter criado para si um problema, ou a pessoa que bebia por conta de um amor perdido. Então assim, na realidade nada justifica, é questão da imaturidade do espírito, porque quando a gente vai entendendo certas coisas, a gente vê que isso é muito pequeno. Mas quando a pessoa ainda não tem mesmo aquele desenvolvimento emocional, entendimento, compreensão do que é a vida de fato, essas coisas pegam muito, fazem um rebuliço, né, na vida da pessoa. É porque ela ainda não sabe que o verdadeiro amor, ele vai além do, né, o amor de homem e mulher, apesar de ser maravilhoso, você ter alguém para caminhar com você no decorrer da vida, para trocar experiências, quando isso funciona, quando tem afinidade, quando tem uma troca de alma, isso é lindo, mas não é a razão, não deve ser a razão da vida. Pode ser almas gêmeas, que daí vai ser uma coisa lindíssima, mas por amor um pelo outro, você quer estar junto, mas você tem o desapego se você entende que um caminho que a outra pessoa vai traçar é mais benéfico para ela e não é o seu momento de fazer aquele caminho, de trilhar aquele caminho. Então, é importante que a gente tenha consciência sobre os termos, sobre os conceitos, que a gente saiba exatamente onde as coisas começam e onde terminam, o que é o amor de fato, que ele não se liga ao apego, o que é paixão, senão uma tribulação dos sentidos, uma confusão mental, e se você não cuidar de uma paixão, ela pode levar à loucura, onde você vê muitos abusos, abusos de alguma coisa, de forma desordenada, descoordenada. Então são realmente espíritos imaturos que, diante de uma paixão, não sabem lidar com o sentimento ou com o que acontece, porque a vida, de fato, ela não é uma coisa certinha, linear, onde você consegue planejar e assim ficar numa estrutura. É interessante que se consiga, se as duas pessoas tiverem um planejamento parecido, similar e que traga crescimento, mas infelizmente nem sempre isso é possível, ou então porque não é para o bem dos dois. Se tiver amor, eles vão se reencontrar em outro momento da vida, enfim, as coisas se ajeitam, mas elas também se transformam, ou até a partida
prematura de um em detrimento ao outro, porque é mais difícil que os dois morram na mesma ocasião. E morrendo, continuam vivos, né, no outro lado, e a gente não sabe dizer se eles vão ficar no mesmo espaço-tempo, né, de outras localidades. Então vamos lá, saindo um pouco da filosofia, continuando aqui. Então, a questão das vidas passadas, de alguma coisa que você tenha feito porque tinha maturidade, e nessa vida te acompanha aquela personalidade e ela pode, inclusive, estar se sobrepondo à personalidade atual. E aí, às vezes, você não sabe porque faz determinadas coisas. E aonde está a raiz do problema? Com a hipnose, por exemplo, tradicional, a gente faz a regressão dessa vida e de vidas passadas. E com a minha especialização de Quantum Healing, além disso, a gente também pode ter outros acessos. Então, eu falo do que eu sei. Se você precisar, eu vou até falar de outras coisas aqui interessantes que você pode fazer para você achar outras saídas. Se uma hora você precisar de mim ou de outros profissionais que façam a mesma coisa, é legal. Mas é legal que você saiba que existe a saída, né? Então, com a ajuda de terceiros, você vai buscar no inconsciente dessa vida de uma vida passada, ou então até vidas paralelas, né? Algo do futuro, porque a vida não é linear como a gente imagina, e você vai encontrar, te garanto que se você se entregar, né, ao processo, se você falar, eu não acredito, então não adianta fazer. É porque não eu creio, assim, eu vejo para acreditar, eu creio para ver. Então, assim, eu tenho que primeiro ter uma crença ali nessa possibilidade e também, até para eu pegar, tanto não é propaganda, é mais para ensinar vocês, quem desconhece a possibilidade com essas ferramentas, mas tanto não é porque eu não pego qualquer pessoa. Eu faço a entrevista antes e só aceito como cliente quem já tem o costume de meditar ou fazer relaxamento. Porque quem não tem ou quem duvida não está pronto para fazer isso, porque é uma entrega, são tratamentos delicados, rápidos, mas delicados. Né? Normalmente rápidos, então depende do que se apresenta, mas que traz verdadeiramente uma solução. E aí depois tem outros tipos de tratamento que eu não conheço tão a fundo, por isso não posso falar. Agora, se você quiser fazer sozinho, aqui eles no livro dão várias dicas, né, para que você melhore de alguma condição, de algum trauma, alguma coisa assim, né. Aí fala qual que é o tratamento recomendado. Oração, né, oração é 10, é incrível. Eu lembro, faz tempo que eu não faço isso, graças a Deus, então significa que eu tô bem. Mas eu, quando era mais nova, às vezes eu não estava muito bem, eu rezava pro meu anjo da guarda, acendia uma vela para ele. E aí eu sentia que no decorrer do dia, dependendo da hora, podia ser mais tarde, mais cedo, depende do tamanho da zica o que estava acontecendo, mas eu sentia nas minhas costas a presença, como se fosse do meu anjo mesmo, e tirava com as mãos. Então, se fosse mais difícil, demorava mais, se fosse mais rápido, era muito rápido. Mas eu sentia essa presença e minha gratidão muito grande ao meu anjo da guarda que está ali, né? Então a oração, ela é um bálsamo para todas as coisas, para acalmar nosso coração, para que a gente desfaça certas ligações e depois orar e vigiar. Depois a gente tem que vigiar para não aceitar como nossos pensamentos que não são bons e também não cultivar emoções carregadas negativas, porque senão a gente vai estar fazendo com que formas de pensamentos mais baixas fiquem energizadas, vitalizadas, e não é isso que a gente deseja. Leituras edificantes, assistir vídeos edificantes, né? Os vídeos não estavam, mas é que esse livro é mais antigo, então as duas coisas são importantes. Ambientes calmos, que te passem coisas boas, que você possa se nutrir desses ambientes, ou pelo menos não perder energia para eles. Passeios ao ar livre, principalmente no meio da natureza, porque a natureza ela tem esses fluidos benéficos para a gente também faz parte da natureza, apesar de ter se afastado bastante dela. E terapia de passe, que está falando aqui, né? Pode ser reiki, pode ser passe. A questão é que você está limpando outra pessoa, limpando o teu campo, né? Através da intenção e daquela energia renovada que a pessoa está canalizando dela e também do alto para poder passar. Ainda ações para o autoconhecimento, então isso que a gente faz aqui nesse canal, tudo voltado, esse livro A Dança das Energias, mais o outro que a gente vai ver do Dave Hawkins, que vai ser o próximo, e outras também que fala sobre a nossa, que eu fiz outros vídeos, né? Mas esses principalmente. Os outros são muito interessantes para que a gente entenda um pouquinho as leis, né, do universo, como as coisas funcionam, a nossa inter-relação com elas, mas esse aqui, as danças da energia, entra mais numa coisa de toda forma de vida, como
interage com as coisas através das energias, os corpos sutis e coisas que tais. Bom, o que mais a gente tem aqui que é interessante? Que ao harmonizarem seu íntimo, né, vão estabilizar a energia vital. Então, esses conselhos aqui, essas coisas aqui que a gente está falando para fazer, então são formas de sozinho você conseguir. Se você tiver muita dificuldade, procura um profissional, mas se não, vocês podem fazer dessa forma. Que mais que tem outra coisa aqui? Agora a gente vai para o próximo assunto, que é sempre continuação, mas obstruções e rupturas fluídicas. Então, o perispírito, que é a denominação de Allan Kardec, ele fala que ele tem camadas vibratórias. Essas camadas vibratórias, os teosofistas ou ocultistas, eles chamam de corpos sutis, que eles se interpenetram. Então, é a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Você pode falar corpos sutis ou camadas, porque ele fala o perispírito seria somatório desses corpos sutis ou camadas vibratórias. Né? E eles não têm um local certinho ideal, eles têm propriedades de cada um, que eles são características, mas eles são, esses corpos eles vão se interpenetrar, né? Eles vão se cruzar e, enfim, então você não vai saber exatamente olhando, né, olho nu quem é quem. Doenças crônicas, aí ele vai falar o seguinte, ele vai falar alguns fatores, algumas situações que vão causar problema nessa homeostase dos fluidos, né? Porque você vê que eles estão lá, esses fluidos, de forma ordenada, cada um com suas características, e eles precisam estar íntegros, e precisa ter essa homeostase, né? Imagina, tem que estar tudo certinho, cada um dos corpos. Mas ele fala assim, se você tiver uma doença crônica, ou então você se alimenta de forma excessiva, você come demais, ou então você bebe ou usa outras drogas, ou você tem traumatismos físicos, né? Então, sei lá, sofre um acidente, jogando bola, né? Um jogador de futebol, por exemplo, rompe um ligamento, quebra o joelho, enfim, qualquer coisa, né? Então, esses são os fatores externos que eles podem interferir nessa homeostase que se fala, coisas que você faz, que vem de fora. Agora, estímulos internos que vão contribuir para essa desagregação, né? Então, crise de raiva e ódio, medo e paixões são exemplos de estímulos internos. Então, você vê que se acontecer alguma dessas coisas, essas são só exemplos de emoções fortes e de cunho nada benéfico, né? A gente já sabe, daí você pode pensar em outras. E aí de fora aqui também são exemplos que ele dá. Então, a depender aqui da intensidade e do limiar do equilíbrio de cada um, pode haver interferência nas vibrações das camadas energéticas. E o que acontece quando tem essa interferência? Então, pode haver uma contração. Então, imagina um dos corpos que ele se contrai, né? Pode ter uma expansão exagerada, pode ter um distanciamento um do outro, pode ter uma laceração ou rompimento da sua estrutura de contenção. Então, imagina que ele tem, se você conseguisse olhar, né, ver, você pode ter evidência para isso, você vai ver que ele está lacerado, que ele está faltando um pedaço, né? Ou ele está muito contraído, muito expandido, ou muito distanciado. Então, e essa comunicação energética, quando acontece isso e ela não está fluindo a contento como deveria ser, então você vê que você tem um problema com a circulação dessa energia. E você tem um bloqueio, e você tem ruptura de canais. Isso causa doenças, né? Então, a depender da pessoa, ela vai ter os sintomas os mais diversos. Aqui ele dá alguns sintomas que você pode relacionar com isso. Cefaleias, né, que são dores de cabeça, insônias, sonolências, tonturas, náuseas e vômitos, amortecimento em algum segmento do corpo, agitação e irritabilidade. Então, são tudo exemplos, tá, gente? Mas são sinais, né? Acho que, inclusive, eu tenho tido uma dorzinha de cabeça, mas acho que é a mudança de temperatura, porque é uma dorzinha de cabeça constante que ficou acho que uma semana, depois foi embora, agora tá querendo voltar. Mas é porque a gente tá com calor extremo, daí toma gelado, né? Então eu imagino que seja isso. Até porque ela tem um cunho de querendo dar uma gripezinha, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho. Então acho que não sei o que aconteceu aqui, mas enfim. O diagnóstico, quando você não tem, você vai ver alguma doença que você tem, aí você vê a causa física, né?
Mas tudo não, mas grande parte das doenças a gente sabe que começa na parte emocional, no desequilíbrio das energias, né? Mas a gente ainda consegue tratar aqui, a gente acaba tratando não da causa dos sintomas, né? Mas se a gente pega uns desalinhamentos, se a gente pega umas lacerações, você pega umas coisas assim no campo energético e não consegue achar a causa, né? Então, porque é estranho para a maioria dos médicos, pode ser isso. E aí, para você entender o que se passa, você teria que estar conversando com um terapeuta que entendesse uma situação que tal. Para essa pessoa, ela tem que avaliar teu perfil psicológico, a psicosfera, né? O que está ao teu redor, quais são as formas de pensamento que você cria. Então, por uma conversa ou mais de uma conversa, você consegue começar a enxergar os padrões da pessoa, o tipo de pensamento que se repete, uma ideia que ela tem da vida. Essa psicosfera seria mais ou menos um filtro que ela tem da vida, onde ela tem essas, sabe, algo que está estratificado, que está solidificado, e outras emoções que vão alimentar aquelas pré-existentes, né? Mais ou menos assim. Então, qual que é a mudança que você precisa? Então, você precisa fazer uma mudança de paradigma existencial. Então, mudar a forma de pensamento, mudar como você enxerga aquilo que te cerca. Então, isso pode ser lento, mas é crucial para uma mudança, né? Uma mudança benéfica, no caso. Aí a gente vai falar agora sobre alimentação, efeitos das desarmonias psíquicas na alimentação. Então, ele começa falando o seguinte, quantas pessoas têm essa preocupação de visitar a cozinha dos restaurantes, a Anvisa cuidaria da questão de higiene, de como as coisas devem ser alocadas numa cozinha, prazo de validade, como que você vai condicionar os alimentos, né? A questão da higiene, de lavar as mãos, se as coisas estão separadas direitinho, estão higienizadas e por aí vai. E tudo isso é muito importante, né? Ele diz, concordo, né? Gênero, número e grau. Então você não vai deixar um rato andando ali pela cozinha, enfim, coisas assim. Mas, além disso, você tem também um componente energético. O cozinheiro, ele também tem que estar de bem com a vida, porque se ele não tiver, ele vai passar aquilo para o alimento, principalmente porque a gente sabe, né, que qualquer emoção forte, ela vai imprimir com muita força na parte líquida, né? Então, os alimentos, ele tem uma composição líquida bem grande, então você está manuseando aquilo, imagina que você está manuseando a comida, uma carne, os legumes, e você está xingando ao mesmo tempo, você está com a faca, quero matar fulano, quero matar cicrano. Então, isso pode acontecer, né? Claramente. E as pessoas não são tão equilibradas assim, mas tem equilíbrios e desequilíbrios, pessoas e pessoas, personalidades e personalidades, mas que seja um ambiente mais calmo, tranquilo possível. E, infelizmente, isso é uma consciência bem ainda pequena, que as pessoas não têm muita noção sobre essa possibilidade que acontece. Então, imagina que uma comida foi produzida assim, e aí vai toda uma família almoçar no restaurante. E aí, uma das pessoas, ela já está mais... as resistências emocionais estão para baixo, né? Então, quando ela se alimenta daquela comida, a resistência dela está bem baixinha e ela pega aqueles fluidos junto com a alimentação e tem uma intoxicação alimentar. Os outros, como estão mais up, né, estão numa vibração mais elevada, já não acontece o mesmo. Então, de repente, só aquela pessoa ficou ruim e os outros não, porque não era um problema no alimento em si, mas era uma questão energética que foi passada para o alimento. Foi para o alimento, em última instância, mas que existe uma defesa, assim como a gente tem uma imunidade natural, também tem uma imunidade psíquica. Só que se você tiver, né, com a guarda para baixo, se você não estiver muito bem, então é propício para que tenha outras infecções. Maravilha! O que mais que a gente tem aqui? Aqui falando sobre a questão de visitar uma pessoa que está no hospital. Então, cuidado, porque nós somos doadores natos de energia, a gente tanto recebe quanto doa energia vital. Isso pode ser de uma qualidade bastante ruim ou uma qualidade boa, de acordo com os pensamentos que a gente mantém, com as emoções que a gente cultiva. E a gente não, como disse,
essa energia dinâmica e nem sempre a gente está no melhor dos dias, ainda que a gente possa manter uma atitude positiva diante da vida, pode ter acontecido alguma coisa que marcou a gente de uma forma negativa e a gente ainda não soube resolver essa situação internamente. Quando isso acontece, então, é legal que a gente espere um pouco, não vá visitar uma pessoa que está muito frágil, porque você pode acabar passando uma energia contaminada para ela e piorar o estado de saúde da pessoa, que eles falam aqui, que eu acredito muito nisso, né? Que mais que a gente tem aqui que a gente pode falar que é interessante? Desalinhamento dos corpos sutis, né? Quando a gente estava falando dos corpos sutis, uma outra denominação das camadas do perispírito. Então, os traumas emocionais ou voltar muito rápido ao corpo, o perispírito e o duplo etérico podem sofrer um desalinhamento. Então, o que são os traumas? Então, daí fala, né? Tanto na juventude, quanto pode ser até na idade adulta, pode ser uma coisa atual, pode ser em qualquer fase da vida, né? Um trauma pode acontecer emocional. E quando a gente dorme, a gente sabe muito bem que a gente tem esse deslocamento, né? Então, imagina que você volta muito rápido para o corpo, tem um fio de prata que vai ligar o nosso corpo aos outros corpos, né? O corpo astral que sai, a consciência permanece nele, o corpo físico não é desligado, porque não aconteceu a morte, mas ele está em descanso enquanto você está vivenciando outras coisas naquele corpo. Bom, quando você volta muito rápido por causa de um susto, pode acontecer esse desalinhamento, né? E quando você tem um trauma, como eu já disse, você pode resolver com a hipnose esse trauma, e você muitas vezes nem se lembra de coisas que aconteceram. Então, você precisa entender o que está acontecendo, o que você quer resolver, alguma situação que você quer resolver, e aí conversar com o profissional para tentar localizar. Isso vai haver uma busca, né? Então é uma regressão que ela é feita em situações específicas pela emoção ou pela idade, para identificar onde está a causa do problema, onde aquela emoção ela ficou presa. E aí depois você vai outras situações que reforçaram, então você vai limpando, ressignificando ou dessensibilizando a causa, né? Como eu disse, isso pode estar nessa vida ou pode estar numa vida anterior, mas vai caber toda uma avaliação e depois a situação de se deixar entrar nesse relaxamento aprofundado, sempre se mantém a consciência, mas vai em busca então do que está atormentando, com uma boa condução, com um bom profissional que vai poder limpar esses traumas se você estiver disposto a isso. Bom, e aí então a gente tem essa possibilidade de voltar a se alinhar, porque você vai na raiz do problema. Ou então passe se foi só um deslocamento, assim, que não é um trauma, mas algo que você está sentindo estranho, esquisito, e que provavelmente foi uma volta muito rápida, sem ter aquele preparo de voltar com calma. Então, através do passe magnético, do reiki, né, dessa imposição de mãos, que pode até levar outro nome também, além desses dois, você normalmente vai voltando, né, essa ligação certinha. Dependência psíquica. A gente está em 31 minutos, eu só vou falar dela. E daí a gente termina esse vídeo. Desequilíbrios vibratórios da energia mental podem estar presentes quando se detecta a dependência psíquica entre duas pessoas ou entre pessoas e ambientes. Então, a dependência psíquica, ela nunca é salutar, né? Quando você acha que você precisa de alguém ou de algo para viver, você está se mesclando com a energia da pessoa e você não está... você pode estar sobrecarregando ou sendo sobrecarregado de uma retroalimentação onde você não sabe buscar da fonte, em realidade, em verdade. Você não sabe fazer a limpeza e você não sabe estar bem com você mesmo e buscando aquilo que você precisa para te fazer bem. Porque a gente é o primeiro responsável por se fazer bem, por se levar para passear, por fazer muitas coisas por nós mesmos. E depois o outro tem que ser um complemento, um somatório, né? Agregar felicidade um para o outro. E não ficar numa situação em que você acaba querendo controlar ou brigar com o outro porque ele não faz aquilo que você quer. É muito diferente de você construir uma relação harmoniosa, onde os dois se doam de forma voluntária, porque querem se fazer feliz e fazer o outro feliz. Então há uma troca consciente, mas a dependência ela é incrivelmente deletéria, né, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento.
E aí fala também dos ambientes, que você pode ter uma dependência pelos ambientes, né? Cinema, teatro, barzinho, e aí você se alimenta como se fosse uma refeição mesmo daquele ambiente, daquela psicosfera, e nem sempre elas são as melhores para você, principalmente quando você pensa em bar. Eu adoro ouvir música, adoro rock and roll, tem outras músicas que eu gosto também, eu sou um ser musical, e então eu gosto muito, mas às vezes o que pega é porque os ambientes estão um pouco pesados, então a gente vai, né, fica um pouco e beleza. Mas acontece isso sim. Agora, se você acaba tendo um vício em leituras edificantes, em coisas boas, em coisas que vão ajudar você a evoluir, a crescer, a despertar, a agregar o conhecimento e fazer com que ele se transforme em sabedoria, então você tem uma coisa muito boa, né? Você tem como consequência, como resultado, você tem uma libertação e não uma prisão, que aquilo, quando você tem uma dependência psíquica, vai acontecer com você. Então, ainda que possa aparecer dependência psíquica de todas as situações que te levam ao aprendizado, ao conhecimento, à evolução, eles vão dar como resultado uma libertação. Então, esse pode, né? O outro não. Aí é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí, sexta-feira, a gente tem o último vídeo da semana. Beijo pra vocês. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Namastê. Meu Deus interior, saúde o teu Deus interior.